Bom dia, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Um homem destacou-se da multidão que cercava Jesus, dizendo-lhe: Mestre, trago-lhe meu filho, que há anos é perseguido por um espírito impuro, que onde o vê o derruba, o faz gemer, espumar, rilhar os dentes, e meu filho vai secando. Pedi a teus discípulos que o afastassem, mas eles não conseguiram. Jesus pediu ao homem que trouxesse o filho à sua presença. Diante de Jesus, o menino caiu ao solo, e estrebuchava, e espumava, e rilhava os dentes, um espetáculo dantesco que assustou a multidão. Mas Jesus, tranquilo, continuou a conversar com o homem. Há quanto tempo isso acontece? Ah, Senhor, há muito tempo. Parece que o Espírito quer matar meu filho, porquanto faz desmaiar junto à água, junto ao fogo. Se podes alguma coisa, por piedade, Senhor, salva o meu filho. Tudo é possível ao que crê, diz Jesus. Ah, Senhor, diz o pai do menino, creio em ti, mas ajuda-me na minha incredulidade. Jesus, então, dirigiu-se ao espírito impuro. Espírito impuro, eu lhe ordeno, deixe esse menino e nunca mais o atormentes. O menino agitou-se ainda mais, deu um grito lancinante e quedou-se inerme. Parecia morto. Morreu, morreu, murmurou a multidão assustada. Mas Jesus pegou o menino e o ergueu. Em breves momentos ele estava plenamente recuperado, sem nenhum problema, com o espírito afastado para sempre. Mais tarde, os discípulos conversaram com Jesus e lhe perguntaram por que eles não conseguiram afastar aquele espírito impuro. E Jesus falou: espíritos assim só podem ser afastados com jejum e oração. Jesus, inicialmente, fez uma observação muito interessante ao pai do menino, dizendo que tudo é possível ao que crê. E notamos perfeitamente no desdobramento do trabalho de Jesus que ele sempre situa a fé como indispensável ao processo de cura, ao afastamento de espíritos perturbadores. Tua fé te salvou, falava Jesus. Ou então, vai em paz, a tua fé te curou. Jesus parecia estabelecer um condicionamento, só curava quem acreditasse nele. Se não acreditasse, ele não curava. Mas não era bem isso. O problema é que a fé é indispensável para estabelecer a sintonia entre aquele que beneficia e aquele que é beneficiado. O próprio passe magnético que nós vemos num trabalho que é realizado nos centros espíritas, se a pessoa que vai receber o passe ela não tiver fé, ela não será beneficiada, porque é indispensável que haja uma sintonia entre aquele que beneficia e aquele que vai receber o benefício. Isso é fundamental. Imaginemos um liquidificador. É um aparelho doméstico sensacional, né? Hoje é indispensável na cozinha o liquidificador. No entanto, ele será uma inutilidade doméstica se nós não o ligarmos à tomada. É preciso ligar a tomada para que ele possa funcionar, para receber a energia. O mesmo acontece com relação à problemática da fé. A fé é a tomada que nós ligamos aos poderes espirituais que vão nos beneficiar. Então é realmente fundamental que tenhamos fé. Sem fé, dificilmente a pessoa receberá plenamente os benefícios que lhe são oferecidos. E é interessante, em relação ao assunto,
a observação do pai do menino. Ah, Senhor, creio em Ti, mas ajuda-me na minha incredulidade. É uma coisa meio incoerente, porque o homem de fé não pode ser descrente, e o descrente não crê. São coisas incompatíveis, ou você acredita ou você não acredita. Mas essa expressão do pai do menino reflete uma realidade. É a fé vacilante, que caracteriza o comportamento de muitas pessoas que procuram benefício. O cidadão crê desacreditando. A fé dele não é bem firme. Na verdade, não é fé. Eu lembro uma história acontecida no Nordeste, em que estava acontecendo uma seca muito grande, uma seca violenta, e a população apavorada procurou o padre na igreja. Padre, viemos procurar o senhor aqui, vamos orar, vamos pedir a Deus que mande chuva. O pasto está secando, o gado está morrendo, a lavoura está perdida, não há gota d'água nas torneiras, nós vamos todos morrer aqui de sede. Vamos orar, vamos pedir a Deus que mande chuva. E o padre, vocês acreditam, meus filhos, que se nós orarmos, Deus vai abrir as comportas do céu e a chuva vai abençoar a terra? Sim, padre, vocês têm plena convicção disso? Têm plena convicção de que nós vamos orar agora e Deus vai fazer cair a chuva? Sim, padre. Temos plena convicção. Então, por que ninguém trouxe guarda-chuva? Essa é a fé vacilante, não? A fé que acredita desacreditando. Se nós bem observarmos, meus amigos, vamos verificar que isso acontece conosco de um modo geral. É muito fácil ter fé em Deus, acreditar que Deus vai nos ajudar quando tudo corre bem. A fé é um instrumento maravilhoso de estabilidade, de equilíbrio, não é só em questão de cura, não. Mantemos a serenidade em todas as situações. Um homem de fé é mais firme naquilo que ele faz. Não, se cair o temporal, Deus arranjará um lugar para nós nos abrigarmos. Se o mundo acabar, Deus arranjará outro lugar para a gente morar. Se o coração estiver em pedaços, Deus vai nos ajudar a ligar os pedaços todos sem deixar nenhuma marca. O coração vai ficar intacto. Mas a fé é muito vacilante, ela é muito presente quando tudo corre bem. Quando tudo começa a complicar-se, quando nós enfrentamos os temporais da vida, quando enfrentamos dificuldades de sabores maiores, temos muita dificuldade para lidar com isso. E o desespero, a revolta, a inconformação, a tristeza, a depressão, a angústia, o desajuste, são mensageiros da fé vacilante. Como se nós estivéssemos repetindo com o pai do menino: ah, Senhor, creio em Ti, mas ajuda-me na minha incredulidade. Jesus fala aos discípulos que comentaram por que eles não tinham conseguido afastar o espírito impuro. Jesus diz que para afastar espíritos assim é preciso jejum e oração. Interessante a observação de Jesus. Naturalmente, ele não estava falando, em se tratando do jejum, ele não estava se referindo ao jejum material, jejum de alimentos. Porque se assim fosse, os pobres, aqueles que vivem abaixo da linha da pobreza, seriam santas criaturas. Não por jejum, mas simplesmente por imposição da sua própria condição. Falta de alimento, não tem, então seria um jejum quase obrigatório. Mas nós sabemos que isso não acontece. A fome costuma causar perturbações muito sérias. Muitos criminosos em potencial ou consumados são formados na rude escola da necessidade mais premente, como uma opção de sobrevivência. Então, o jejum a que Jesus se reporta é o jejum das más palavras, jejum das fofocas, dos pensamentos desairosos, do comportamento irregular. Então, seria um jejum moral. Diz André Luiz que no estágio de evolução em que se encontra a humanidade, dificilmente um grupo de pessoas conseguirá sustentar uma conversa edificante por mais de 5 minutos. Logo vem as abobrinhas,
os comentários, as piadas picantes, os comentários que não dizem respeito à seriedade de nenhum lugar, afastando-se as pessoas completamente do bom senso, do equilíbrio até no conversar. Temos um companheiro espírita que é dirigente de reuniões mediúnicas e ele costuma dizer que quando se vê num ambiente assim, que o pessoal começa a afastar-se dos bons princípios, derivando para um comportamento não compatível com os valores do Evangelho, ele pede licença e sai. E quando lhe perguntam por que ele age assim, ele fala, não, eu estou de jejum. Jejum de fofocas. Ele leva muito a sério, como dirigente espírita que é, uma observação do apóstolo Paulo a Tito, Epístola a Tito, quando Paulo diz que conversa sã e irrepreensível, para que o adversário não tenha nenhuma objeção ao nosso comportamento, não possa falar mal de nós. E quanto à oração, Jesus fala que para afastar espíritos impuros ou mantê-los afastados, é preciso o jejum moral e a oração. A oração é aquela elevação do nosso sentimento a Deus. A oração que parte do coração, não um mero exercício de palavras. Nós temos que considerar isso em relação à oração. Tem gente que ora, e parece que não acontece nada. Eu oro e não acontece. Não acontece, será que você está colocando o coração? Oração é sentimento. Um ai Jesus feito com o coração, um sentimento profundo, vale mais do que 1000 rezas. Então, o importante é elevar o sentimento. É nós nos elevarmos, através do sentimento, para uma comunhão autêntica com a espiritualidade. A esse propósito, há aquela história muito interessante e sugestiva de um preto velho durante o período de escravidão. Ele era um escravo africano. Eu imagino, meus amigos, que não há nenhuma situação pior na Terra do que a situação do escravo. Nós temos aí estatutos hoje, estatuto da criança, do adolescente, estatuto dos velhos, fala-se até em estatutos dos animais. Estatutos que falam dos direitos do velho, do adolescente, do animal, direitos em relação à sociedade. Agora, escravo não tem estatuto, não tem direito, nunca teve, porque ele não é dono de si, ele tem um dono. E o dono pode fazer dele o que quiser, pode serviciá-lo, agredi-lo, matá-lo, vendê-lo. Então, a situação do escravo é realmente deplorável. É uma lástima que tivemos no Brasil durante tanto tempo, perto de 3 séculos, a escravidão. Mas esse escravo africano, não obstante a sua condição, ele era um homem feliz, equilibrado, muito respeitado pelos seus donos, em face do seu comportamento. Era uma pessoa realmente evangelizada, que tinha um comportamento compatível com os valores do Evangelho. E todas as manhãs, na gleba de terras sob seus cuidados, antes de ele começar a sua lida diária, ele tirava o chapéu, encostava o chapéu ao peito, elevava o olhar ao céu e dizia assim, Senhor, preto velho está aqui. Era apenas isso. Ele era um homem analfabeto, não sabia muitas palavras, mas sabia elevar o seu sentimento. Senhor, preto velho está aqui, era a oração do Filho de Deus, que não queria começar o seu dia sem pedir a bênção de seu pai. Senhor, preto velho está aqui, como se ele dissesse, abençoa esse seu filho no desdobramento das suas atividades. Essa é a verdadeira oração. A oração que é uma expressão do sentimento e não um mero exercício de palavras. Bem, meus amigos, se aquele menino com o seu pai, vamos imaginar que eles entrassem numa máquina do tempo e, de repente, viessem parar no nosso tempo. E o menino fosse submetido a uma tomografia computadorizada do cérebro, ou uma ressonância magnética, e de repente seria descoberto que ele trazia um foco irritativo no cérebro, provocando as convulsões. O pai do menino ficaria decepcionado com os rabinos judeus, que haviam explicado que o problema do menino era de influência
de um espírito impuro. Para o espiritismo não haveria nenhum problema, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós podemos perfeitamente ter processos de influência espiritual de um lado e problemas físicos de outro. Aquele menino poderia realmente ter um foco irritativo no cérebro. Agora, toda vez em que ele fosse agredido pelo espírito obsessor, seria justamente a parte mais sensível de sua constituição física a acusar aquela agressão, dando origem ao ataque, aquela convulsão que o caracterizava. Então, de um lado, nós temos a influência espiritual e, de outro lado, nós temos a deficiência física, que é acionada a partir do momento em que há essa agressão. E todos nós enfrentamos esse tipo de problema. Todos nós temos as nossas deficiências físicas. Não tem ninguém aqui na Terra plenamente saudável. Todos temos um ponto fraco. Todos, sem exceção. E se não existe, mais cedo ou mais tarde vai se manifestar. Agora, toda vez que o espírito obsessor, um espírito, porventura, isso acontece com frequência, queira nos influenciar ou agredir, será justamente a parte mais frágil da nossa constituição física a acusar aquela agressão. Se, por exemplo, o cidadão sofre de enxaqueca, toda vez em que ele sofrer o assédio do espírito inferior, ele vai ter dor de cabeça. Se ele tem um problema digestivo, toda vez em que houver o assédio do espírito obsessor, ele vai ter alguma coisa relacionada com o aparelho digestivo. Se ele tem tendência à depressão, sempre que ele estiver sendo atacado por um espírito, será aquele momento em que ele vai recrudescer a sua depressão. É como inflar bexiga. Nós vamos enchendo a bexiga, até chegar um momento que ela vai estourar. Ela vai estourar onde? No ponto fraco. Então, toda vez que nós sofremos assédios espirituais inferiores, será justamente o ponto fraco da nossa personalidade ou do nosso corpo que vão acusar essa influência. Isso acontece com todos nós. Então, nós podemos dizer que os nossos problemas físicos estão muitas vezes associados a problemas espirituais. E por isso que a pessoa que tem determinado problema físico, ela tem que tratar dos dois lados. Tem que tratar no lado da medicina, que nós sabemos que a medicina é fruto da misericórdia divina, a medicina também é de Deus. Temos que tratar do lado da medicina humana e do lado da medicina espiritual, fazer o tratamento espiritual. É fundamental que nós tratemos dos dois lados, porque se trata de um lado só, não vai dar certo. Então, toda pessoa que aparece no centro espírita com um problema físico ou psíquico qualquer, a recomendação, você já foi ao médico? Faça o tratamento médico e você vai fazer o tratamento espiritual. Lá no Centro Espírita Amor e Caridade, do qual eu participo, no fazer o atendimento fraterno, quando nós encaminhamos as pessoas a trabalhos específicos de atendimento espiritual, em sessões de desobsessão, ou assistência espiritual, ou aplicação de magnetismo, receituário mediúnico, sempre na papeleta que a pessoa leva para casa está o tratamento espiritual, não dispensa o tratamento médico. Essa é uma questão que todo dirigente espírita deve conhecer, deve levar em consideração, para que nós não tenhamos aí casos em que o cidadão, como aconteceu com o pai do menino, em que o cidadão ache que ele foi mal atendido, que não lhe deram a devida atenção e que o tratamento não funcionou. Por quê? Porque ele tratou de um lado só, nós temos que tratar dos dois lados. Isso é básico em se tratando de assistência espiritual na casa espírita. Sempre alertar, você já procurou o médico? Os médicos são instrumentos da saúde humana. Indiretamente, eles são instrumentos de Deus. A medicina é fruto da misericórdia divina. Ela está na Terra para amenizar os nossos males, para nos ajudar a solucioná-los ou a superá-los. Com o concurso dos valores espirituais, tratando dos dois lados, naturalmente sempre exercitando a fé, que é fundamental, como estamos falando. Sem fé, meu filho, você pode fazer 1000 tratamentos aí, tanto médicos quanto espirituais, e você vai ter poucos resultados, porque é a fé que vai nos ligar aos valores espirituais, aos
benfeitores espirituais para que possamos ser beneficiados. Os pesquisadores atuais têm desenvolvido ideias interessantes a respeito dessas questões espirituais, voltados mais para o materialismo. Então, alguns pesquisadores desenvolveram uma ideia curiosa na atualidade, falando do TOP, que seria uma sigla envolvendo os lóbulos temporal, occipital e parietal na parte posterior do cérebro. Agora vejam a ideia que está sendo desenvolvida nos meios científicos. Fala-se que o TOP, que está na parte posterior do cérebro, seria uma espécie de inquilino do nosso cérebro. Ele mora dentro da nossa caixa craniana e pode dialogar conosco. Muitos pensamentos, muitas ideias que surgem na nossa cabeça seriam manifestações do TOP, esse inquilino, que é um indivíduo que tem personalidade própria e que é formado por esses lóbulos, que seria o TOP, então. E os pesquisadores falam, se você prestar atenção, você vai ver que o TOP fala com você, lá na intimidade da sua consciência, nos pensamentos que surgem, tem um TOP lá falando com você. É uma ideia para o Espiritismo totalmente distanciada da realidade, e o que o Espiritismo nos diz é algo totalmente diferente. Na questão 466 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, influem os espíritos, essa na 459, muito mais, influem os espíritos em nossos pensamentos e ações, e o mentor espiritual diz, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que ordinários são eles que vos dirigem. E na questão seguinte, Kardec pergunta, a par dos pensamentos que nos são próprios, outros haverá que sejam sugeridos? Diz o mentor, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos os acodem a um só tempo com relação ao mesmo assunto, não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles, tendes e mistura os nossos com os vossos pensamentos. Daí incerteza em que vos vedes é que tendes em vós ideias contrárias a se combaterem. Então, o que o Espiritismo está nos dizendo é que esses pensamentos que nos acodem, isso acontece com todo mundo. Não há, de repente, pensamentos que surgem, independente do exercício do raciocínio, que estão sempre nos acompanhando, pensamentos que sempre surgem, tanto para o bem quanto para o mal. O cientista fala, isso é o TOP que está na tua cabeça, ele é que te influencia. O Espiritismo nos fala, não, são espíritos que se aproximam de nós. O apóstolo Paulo dizia que somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Somos rodeados de espíritos que nos influenciam, que se aproximam, que conversam conosco pelos condutos do pensamento. Então, não é o TOP que está conversando conosco, são espíritos. O que acontece é que, no empenho de reduzir os fenômenos anímicos a simples manifestações mediúnicas, os cientistas materialistas atribuem ao TOP todos esses pensamentos, ideias e tudo que surge. Porque querem eliminar a ideia espírita de que nós nos comunicamos com os espíritos, de que eles nos influenciam. Na parapsicologia materialista, existe essa ideia do inconsciente. O parapsicólogo materialista fala que nós temos dentro de nós o inconsciente, que seria um ser todo-poderoso, capaz de realizar prodígios, capaz de responder a qualquer pergunta, desde que haja uma resposta em qualquer lugar da Terra. Se tiver a resposta enterrada lá no Himalaia, eles vão lá e pegam a resposta do inconsciente e respondem. Quer dizer, esse inconsciente que há dentro de nós seria todo-poderoso, capaz de prodígios. Todos os prodígios que nós vemos na prática mediúnica, um Chico Xavier, por exemplo, tudo aquilo que Chico fez na prática mediúnica, na psicografia, seria um inconsciente de Chico, capaz de realizar aquilo tudo e simulando a presença de espíritos. Carlos Embaçaí, que foi um grande pesquisador e escritor espírita, polemista inclusive, ele tinha uma expressão interessante, ele falava, esse inconsciente é um farsante, é um vigarista, porque ele nunca diz que é o inconsciente do médium, ele sempre fala
Ele nunca diz que é um espírito que se manifesta, ele sempre fala que é um inconsciente do médium que está se manifestando. Se é um inconsciente, por que ele não fala que é um inconsciente? Por que ele simula sempre que é outra personalidade? E o mais interessante é que, quando o cidadão tem aquilo que nós chamamos de um processo obsessivo, quando ele começa a enfrentar problemas relacionados com influências espirituais, os cientistas hoje falam que é o top. É o top, esse inquilino da nossa cabeça que se volta contra nós. O que é uma coisa interessante, porque se ele é nosso inquilino, mora de graça no nosso cérebro, por que haveria de se colocar contra nós? Por que nos perturbar? Por que nos prejudicar? Por que pretender até a nossa morte? Ele vai perder a sua residência. Então não tem sentido, são ideias totalmente distanciadas da realidade, com a qual se procura reduzir o fenômeno mediúnico a simples manifestações do inconsciente humano, ou agora manifestações do top. O problema é quando ele se propõe a explicar esses fenômenos, porque o top se coloca contra nós. A doutrina espírita é muito mais racional nesse particular, falando-nos das influências espirituais inferiores em processos de obsessão. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, Allan Kardec, ele fala longamente a respeito dos processos obsessivos, classificando a obsessão em 3 categorias distintas. A obsessão simples, em que nós somos perturbados por ideias infelizes, a fascinação em que nos convencemos dessas ideias, e a subjugação em que somos inteiramente dominados pelos espíritos obsessores, como era o caso do menino. O menino tinha um caso de subjugação, quando o espírito atuava, o derrubava, aproveitando provavelmente da sua deficiência, da sua área do cérebro afetada. Tinha sensibilidade a essa influência. Em hospitais psiquiátricos, nós encontramos com muita frequência cidadãos que estão sob influência espiritual em processos de subjugação. A pessoa chega a assumir outra personalidade, até como se fosse o top se manifestando. Não, na verdade, são espíritos que estão perturbando a pessoa. E o que os cientistas não sabem é como neutralizar o top, né? Se é que existe o top, como neutralizar a influência desse indivíduo que mora no nosso cérebro e que nos perturba. A doutrina espírita nos oferece condições para o entendimento a respeito do assunto. Na questão 469 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como podemos neutralizar a influência dos maus espíritos, o mentor espiritual fala claramente: praticando o bem e pondo em Deus a vossa confiança. Se nós queremos nos livrar de influências espirituais inferiores, é fundamental a prática do bem e a confiança em Deus. Quem confia em Deus, mas confiar para valer mesmo, quem tem fé que eu tenho a proteção de Deus, é abrir o guarda-chuva a nos proteger de influências espirituais inferiores que vivem chovendo sobre as nossas cabeças. E a prática do bem melhora o nosso padrão vibratório. Quando nós nos preocupamos em praticar o bem, nós esquecemos um pouco do egoísmo, que é o elemento gerador de todos os males humanos. Eu diria que a grande maioria dos problemas que nos afligem, tanto de ordem física quanto psíquica, nascem do egoísmo, que é uma excrescência que nós trazemos ainda do passado remoto, quando transitamos pelo reino inferior da criação. Essa tendência de pensarmos muito em nós mesmos e o resto que se dane, essa conjugação do verbo de nossas ações na primeira pessoa do singular, eu quero, eu posso, eu faço, e não na primeira do plural, nós queremos, nós podemos, nós fazemos. Agora, quando nós praticamos o bem, quando nos empenhamos em fazer alguma coisa em favor do semelhante, nós estamos neutralizando o egoísmo, consequentemente melhora o nosso padrão vibratório. E todo o processo de influência espiritual inferior, ele obedece ao fator sintonia. Eu preciso sintonizar com o obsessor para que ele possa me pegar. Se eu mudar a minha sintonia, elevando-a, ele não vai pegar. Então, nós estamos no mesmo padrão vibratório, no mesmo diapasão. Começa a praticar o bem e a confiar em Deus, meu padrão vibratório sobe. O que vai acontecer? Eu me afasto do obsessor. Não é que o obsessor será afastado. Porque também não adianta afastar o obsessor, vem outro. Afastar outro, vem outro.
Não, eu preciso me afastar do obsessor. Como é que eu me afasto dele? Elevando o padrão vibratório, praticando o bem, confiando em Deus. Essa é a base fundamental que deve ser objeto de todos os comentários em reuniões públicas, onde fazemos o atendimento de pessoas que vêm para receber ajuda, orientação, instrução, cura para os seus males. Pratique o bem, meu filho, e confie em Deus. Confie para valer mesmo, confiança plena. Deus é o Senhor Supremo, é o nosso Pai, que nos protege, que nos ampara sempre. E pratique o bem. Com a prática do bem, elevamos o padrão vibratório. Vamos atender os necessitados de todos os matizes. Vamos cultivar os valores do Evangelho. Vamos aprender a respeitar o semelhante, a desenvolver iniciativas sempre no campo do bem. Beleza. Quer viver bem, meu filho? Pratique o bem e confie em Deus. Fala-se que o século XXI será o século do cérebro. Modernos instrumentos de pesquisa permitem aos cientistas visualizar o funcionamento do cérebro. Olha que coisa importante. Então, hoje, com a tomografia computadorizada e principalmente com ressonância magnética, em aparelhos altamente sofisticados, os cientistas veem o cérebro em funcionamento e veem as reações do cérebro de acordo com as disposições da pessoa, de acordo com aquilo que ela está enfrentando. De tal forma que hoje a ciência materialista desenvolveu a ideia de um paralelismo neuropsicofísico. O que significa isso? Esse paralelismo quer dizer que o homem é o seu cérebro. De acordo com as disposições neurocerebrais, tal será a personalidade do indivíduo. Então, nós seríamos fruto da combinação de elementos que existem no nosso cérebro, tanto para o bem quanto para o mal. O gênio seria alguém que tem um arranjo acertado do cérebro. O retardado mental seria alguém que tem alguma deficiência no cérebro. Tanto quanto o santo teria um cérebro preparado para a santidade, e enquanto que o facínora teria um cérebro ali desajustado com determinadas áreas afetadas, levando-o a ser um facínora. É um negócio complicado isso daí. Porquanto, com base nessa ideia, os cientistas desenvolvem conceituações totalmente distanciadas do bom senso, da realidade. Um cientista, por exemplo, desenvolveu uma ideia muito curiosa, segundo a qual o adultério seria um recurso da natureza para a perpetuação da espécie, partindo do princípio de que quanto maior a promiscuidade sexual, maior a possibilidade de nascerem crianças, perpetuando a espécie humana. Eu posso imaginar, com base nessa ideia, o marido que está sendo processado pela esposa, que quer o divórcio litigioso, porque ele é adúltero. E o marido se defendendo diante do juiz. Senhor juiz, eu amo a minha esposa, amo os meus filhos, a minha família, eu não quero me separar. Nunca pensei em ser adúltero, mas é o meu cérebro, senhor juiz. É o meu cérebro que me leva a pular a cerca. Eu não tenho culpa nenhuma. Bem, com base nessas ideias absurdas, nós podemos justificar qualquer comportamento humano. Imagina o ladrão. Senhor juiz, eu sou um homem honesto, respeitador das leis. Eu sei que a gente não pode prejudicar o semelhante, mas não sou eu, são os meus neurônios. Lá das profundezas do meu cérebro, os neurônios estão gritando o tempo todo, roubar, 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 e eu não resisto, senhor juiz. Imagina o alcoólatra. Meu cérebro é uma esponja etílica. Se não a encharco com água que passarinho não bebe, ele não me dá sossego. Brincadeira. Brincadeira, justifica-se tudo o que possa acontecer ao indivíduo, tudo é fruto do arranjo cerebral. Com base nessa ideia esdrúxula, aqueles que combatem a reencarnação brandem sobre as nossas cabeças essa conceituação. Está vendo?
Não tem nada de reencarnação, dizer que nós somos fruto daquilo que fomos no passado. Isso tudo é bobagem, isso tudo depende de arranjo, da massa encefálica, da combinação de elementos hereditários, não tem nada a ver com reencarnação. Eu acho interessante que esses nossos concorrentes de outras religiões, eles estão caindo no materialismo para combater o espiritismo. Eles estão dizendo que tudo está no cérebro. Então, peraí, onde é que fica Deus nessa altura do campeonato? Onde é que fica a justiça divina? Se dependendo da combinação dos elementos cerebrais, nós vamos ter o gênio ou o retardado mental, o santo ou o facínora, o homem bom ou o homem mau, o intelectualizado ou o analfabeto. Espera aí, o negócio fica complicado. Afinal, Deus está sujeito à biologia? Olha uma pergunta interessante para fazer para quem comenta o assunto. Deus está sujeito à biologia ou a biologia é um instrumento de Deus? Aí precisamos... E o cérebro? O cérebro é o agente ou o gerente do espírito? Será que o nosso cérebro é o gerente do espírito, ele que determina, que governa tudo? Ou não seria mais razoável considerar que o cérebro é o agente, ele não é o gerente? O cérebro é simplesmente agente do espírito, e não o gerente do espírito. Há um grande problema, meus amigos, com aqueles que se propõem a combater o espiritismo. Não estudam a doutrina. Eu acho isso daí um ato de mau caratismo, porque o mínimo que nós podemos fazer para combater qualquer ideia é estudar essa ideia. Eu tenho que conhecer essa ideia em profundidade para depois eu levantar objeções e falar que isso está certo ou está errado. E o que eu tenho visto, lendo comentários de pessoas que combatem o espiritismo e particularmente a reencarnação, é uma absoluta ignorância em torno daquilo que o espiritismo nos ensina. Se as pessoas se dessem ao trabalho, por exemplo, de ler e estudar o Livro dos Espíritos, verificariam que essa questão do paralelismo neuropsicofísico está perfeitamente explicada na questão 270 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se a condição moral e intelectual do indivíduo obedece às disposições do cérebro, e o mentor espiritual fala que nós não podemos confundir efeito com causa. Não é o cérebro que faz as condições morais e intelectuais do indivíduo, é o espírito, ao reencarnar, que faz as condições morais e intelectuais do cérebro. Então não podemos confundir efeito com causa. O cérebro é realmente o agente, não o gerente do espírito. Porque quando nós reencarnamos, para entender bem isso, quando nós reencarnamos, nós tendemos a imprimir no corpo físico as características da nossa personalidade. Tendemos a formar o cérebro de acordo com aquilo que somos e de acordo com a nossa carga kármica daquilo que viemos fazer na Terra. Dr. Hernani Guimarães Andrade, grande parapsicólogo espírita, ele tinha uma observação interessante a respeito do assunto. Ele dizia que existe um modelo organizador biológico que organiza a formação do corpo. Esse modelo organizador biológico seria o perispírito. Quando nós reencarnamos, nós trazemos em nosso perispírito os registros de nossas passadas existências, o que aprendemos, o que fizemos de certo, de errado, enfim. É o conjunto das experiências que forma a nossa personalidade. Quando nós encarnamos, na formação do novo corpo, o perispírito exerce influência automática dentro do automatismo reencarnatório, de tal forma que nós vamos imprimir no nosso cérebro as características da nossa personalidade e vamos registrar em nosso cérebro as nossas virtudes e os nossos vícios. De forma que o cérebro ele vai ser simplesmente um agente, ele vai refletir aquilo que é o espírito. Imaginemos o cidadão que vai construir uma casa. Ele tem que ter a planta para construir a casa. De acordo com a planta e de acordo com as disponibilidades também do dono, essa casa pode ser um casebre ou pode ser um palacete. O mesmo acontece na reencarnação. A planta é o perispírito. Os tijolos de construção dessa casa são fornecidos pelos pais. São os elementos hereditários. Da combinação dos elementos hereditários, nós vamos ter os tijolos para construir a casa.
Agora, a casa, se vai ser boa ou má, se vai ser um casebre ou um palacete, vai depender da planta. A planta é o perispírito. Então, o perispírito é que vai imprimir no corpo físico, na sua formação, as características do indivíduo. De tal forma que, se o cidadão tem tendência a ser um psicopata, vai ser impresso no cérebro. E se o cientista analisar o cérebro, vai dizer, olha, esse cidadão tem tendência a ser um psicopata, que é uma característica do espírito, impressa no cérebro, e não algo que obedeceu a simples circunstâncias ocasionais na formação do cérebro. Há um exemplo muito claro que nos permite entender bem esse processo. Nós pegamos a limalha de ferro. A limalha de ferro é o ferro em pó, praticamente. E colocamos a limalha em cima de uma folha de papel. Depois nós pegamos um ímã e colocamos embaixo. O que vai acontecer? Essa limalha vai se movimentar e vai formar um desenho compatível com o campo magnético do ímã. É o que vai acontecer. O mesmo acontece no processo reencarnatório. A limalha de ferro são os elementos hereditários. O ímã é o perispírito, que vai dar uma conformação para os elementos hereditários de tal forma que nós vamos reencarnar exatamente refletindo no nosso cérebro aquilo que é o nosso espírito. Então, o Espiritismo nos deixa bem claro que não há grandes problemas relacionados com o assunto. Essa ideia de dizer que nós somos o nosso cérebro é uma ideia totalmente equivocada, que inclusive não atende aos processos de justiça. Nós temos que ver a questão da justiça aí. Porque, de acordo com os elementos hereditários, vai nascer um santo ou facínora, um gênio ou um idiota? Não. É o espírito que vai determinar. Isso é muito importante, que nós espíritas conheçamos isso, estudemos o assunto, para que nós não fiquemos chocados quando um cientista vem e fala, olha, você é o seu cérebro, essas características da sua personalidade estão impressas no cérebro. Sim, estão impressas, porque são características do perispírito, que imprime no cérebro o que ele é ao reencarnar. Um detalhe interessante, uma história interessante envolvendo um cientista, ele teve a oportunidade de fazer um estudo do seu próprio cérebro, uma coisa interessante. Eu comentei que hoje há recursos para ver o nosso cérebro em funcionamento, principalmente na ressonância magnética. Esse cientista, ele fez um estudo do seu próprio cérebro, para ver a sua composição, o que ele era, a sua personalidade determinada pelas suas estruturas neurocerebrais. E ele fez uma constatação preocupante. Ele tinha uma conformação cerebral que o induziria a ser um psicopata, com características de agressividade. É um negócio complicado. E numa reportagem, ele submeteu-se a uma entrevista e o entrevistador fez uma pergunta interessante. Falou, o senhor está dizendo que o seu cérebro revela características de psicopatia. No entanto, o senhor não é um psicopata. O senhor tem um comportamento equilibrado, tem discernimento, é delicado no trato. Como é que o senhor explica essa discrepância entre o que está registrado no seu cérebro e aquilo que o senhor faz, aquilo que é o seu comportamento? Daí a resposta, meus amigos, é sensacional. É alguma coisa que nós deveríamos passar para os pais, principalmente em se tratando de evangelização. O cientista disse o seguinte, eu atribuo o fato de não ser um psicopata, embora isso esteja registrado no meu cérebro, eu atribuo à minha infância. Eu fui muito bem tratado, eu tive uma infância muito feliz, meus pais me deram muito carinho, me deram muita atenção. Olha que beleza, isso confirma até aquilo que o Espiritismo nos diz a respeito do assunto. Na questão 383 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta interessante. Ele pergunta aos mentores espirituais por que o período de infância é tão prolongado na espécie humana. Realmente, talvez seja o período mais prolongado, seja o da espécie humana.
Nós, até os 7 anos, o espírito está totalmente dependente dos adultos. É um espírito que está adormecido, está acordando. Ele vai começar a entrar na posse de suas faculdades e de sua personalidade dos 7 aos 14 anos. Depois ele estará na plena posse da sua personalidade. Agora, por que, pergunta Kardec, esse período tão prolongado de dependência? A resposta do mentor é muito importante. É porque nesse período o espírito que reencarna é sensível às influências que recebe dos adultos, passível de mudar as suas tendências, a sua maneira de ser, para o que devem contribuir os encarregados da sua educação. Sensacional essa resposta do mentor. O mentor está dizendo que nós podemos ser um psicopata como filho, mas ele não precisará ser um psicopata se durante o período da infância, em que ele é sensível à nossa influência, ele receber carinho, orientação, ajuda, amparo no recesso do lar. É isso que o mentor espiritual está dizendo, e que é muito importante que os evangelizadores, os pais espíritas, tenham consciência disso. A educação na primeira fase de idade é de importância fundamental para que o espírito supere suas tendências inferiores ou consiga fazer prevalecer as boas tendências que traz na Terra. Durante esse período, nós podemos perfeitamente mudar as disposições do espírito, com muito carinho, com muito cuidado, não apenas levando a criança para uma evangelização infantil, seja no espiritismo, seja no protestantismo, em qualquer igreja, mas, sobretudo, dando a educação primordial, fundamental, que é no lar. A melhor educação é no lar. É dar à criança um ambiente realmente evangelizado, de muito carinho, de muita compreensão, de muito respeito. Criança se sentir amada, isso é fundamental. Bem cuidada, com carinho. É preciso fazer o evangelho no lar. Muitos espíritas, com filhos pequenos principalmente, distraem dessa necessidade. O evangelho no lar é aquele momento em que nós vamos falar de Jesus, vamos passar para os nossos filhos noções a respeito do evangelho. Nós notamos uma coisa muito interessante, meus amigos. Se nós bem observarmos, verificaremos que, de um modo geral, nós temos um certo constrangimento de falar em Jesus fora dos círculos religiosos. Quem é que no ambiente profissional lembra uma parábola evangélica? Quem é que no recesso do lar lembra de um ensinamento de Jesus relacionado com determinada situação que estejamos vivenciando? Quem é que na vida em sociedade lembra do nome de Jesus? Nós não fazemos isso, há constrangimento. Nós não estamos familiarizados com Jesus. Como se Jesus tivesse falado de coisas transcendentes do céu. Não, quem fala de coisas transcendentes do céu é o Espiritismo. Jesus falou de coisas da terra. Todas as parábolas, as suas lições, os seus exemplos, estão relacionados com as coisas aqui da terra. E nós, para que possamos vivenciar o Evangelho, é fundamental que o conheçamos, que sejamos familiarizados, que as pessoas se habituem no lar, principalmente, a falar em Jesus. O Evangelho no lar, mas no dia a dia, no cotidiano. Nós temos que nos familiarizar para que não tenhamos esse constrangimento de falar em Jesus fora dos círculos religiosos. Porque é falando em Jesus que nós vamos realmente assimilar as suas lições. E vamos aprender a vivenciá-las. Agora imaginemos uma criança que desde a mais tenra infância tem evangelho no lar, vai à evangelização no centro espírita, os pais estão sempre lembrando passagens evangélicas, comentando com os filhos no dia a dia, na conversa, falando a respeito. A criança irá assimilando aquilo, irá tendo condições para superar as suas tendências inferiores, que todos nós as trazemos. Não tem ninguém puro e perfeito na Terra, só Jesus foi. Todos temos problemas do passado, é por isso que moramos num planeta de provas e expiações. Agora, se nós recebemos uma educação adequada, a educação na base do exemplo, das boas palavras, do carinho, da solicitude, beleza. Eu posso ter um filho psicopata que não vai ser um psicopata, porque eu o ajudei a superar essa tendência que foi impressa no seu cérebro. Mas que ele pode contrariar o que foi impresso no cérebro com uma educação adequada, com uma orientação. É um tema que deve ser objeto de nossas cogitações no Centro Espírita, que os evangelizadores devem abordar,
que os expositores espíritas devem lembrar sempre, para que nós estejamos perfeitamente conscientes de que o nosso cérebro apenas exprime as condições do espírito, mas que pela educação, e mesmo depois de adultos, pela educação, pela reflexão, pela oração, pela fé, nós podemos mudar sim. O cidadão fala, não, eu tenho um gênio agressivo, eu tenho tendência a brigar, a discutir, até entrar em luta corporal. Tudo bem, meu filho, você tem a tendência, mas você pode eliminar isso, se você quiser. Se você quiser superar isso. Não, o cientista falou que no meu cérebro há uma tendência para o alcoolismo. Tudo bem, você pode vencer isso com oração, com fé, com esforço, com o combate às suas imperfeições. Então, tudo depende de nós. Não dá para dizer que está tudo programado no cérebro. Não, porque nós reencarnamos justamente para vencer tendências inferiores que podem estar registradas no cérebro, mas que nós podemos superá-las se tivermos vontade para isso. E quando ensinamos o Evangelho aos nossos filhos, quando falamos dos objetivos da existência humana, quando os preparamos para a vida, não esqueçamos, meus irmãos, não esqueçamos nunca de apresentar aos nossos filhos aquela grande mestra, aquela mestra muito rigorosa, muito brava, mas uma mestra maravilhosa, que não podemos dispensar no estágio de evolução em que nos encontramos. Aquela mestra que nos é apresentada por José Petitinga, grande lidador espírita baiano, que enquanto encarnado, hoje ele se manifesta muito através de Divaldo Franco, mas enquanto encarnado ele fez um poema maravilhoso em que nos apresenta essa grande mestra, dizendo assim: quando nasci, nasceste, anunciaste minha vinda ao mundo com um gemido, e nunca mais de mim te separaste, sempre juntos os dois temos vivido. Conheço a tua garra, teus sorrisos, e tu conheces minhas fraquezas, és tu que me obrigas a um bramir sanhudo, tu que me obrigas à renovação constante. Minha sombra não és, percebo agora, pois a sombra exige claridade, e eu te vejo e te sinto a toda hora à luz do céu, do sol, em plena escuridade. Se acaso o riso incauto vem de mim se aproximando, teu vulto ameaçador também diviso ao lado seu, os passos de espreitando. Parece que te abrasa ardente zelo por tudo que me segue e me procura. Tudo em mim tem a marca de teu selo, ideias, sensações, amor, ternura. Até os meus mais secretos pensamentos, se os espreitas, rancorosa e fria, e negas aos meus rudes padecimentos a extrema unção bendita da alegria. Quem, pois, és tu, que tanto me acabrunhas? Quem és? Se me acompanhas como amante, por que cravas as longas unhas no peito meu sem forças arquejantes? Por quê? Quem és? Bem sei quem és. Bem sei quem és. És a dor, a mestra inexorável, és a estrela polar de minha vida, és minha mestra insuperável, enquanto o mal em mim achar guarida. Quando, porém, em seu lugar o bem surgir triunfante, tu, ó mestra dor, me deixarás, dizendo, amigo, avante, pode seguir sozinho, agora és puro. Jesus nos abençoe.